E aí, pessoal, Simão Mairins por aqui. Grande honra estar hoje aqui nessa bancada conduzindo mais um episódio do podcast Empreendedores aqui no Café com ADM. E para conversar com a gente hoje aqui, eu estou trazendo o Augusto Brito, que é membro do Clube Black do Empreendedores. O Augusto é fundador da I Love User, uma empresa de marketing e tecnologia, né? A gente vai conversar um pouco aqui sobre o que ele faz, o que a empresa faz, trazer alguns cases aqui, né, pra gente conversar, né? Ele também toca a clínica Quatro Patas, que é uma sociedade dele com a irmã, que a gente vai conversar um pouco sobre isso também. O Augusto tem uma história fantástica, pessoal. E eu vou parar por aqui para não dar muitos spoilers, que eu quero que vocês escutem da boca deles daí, tá bom? Vamos lá. Augusto, seja muito bem-vindo, cara. Ô, Simão, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você no podcast e estar também na comunidade, né? Comunidade de empreendedores que é maravilhosa. Pô, maravilha. Eu tava falando com o Augusto aqui nos bastidores, uma coisa que eu preciso contar para vocês aqui, que isso é muito importante. O Augusto foi um dos primeiros membros aqui do nosso clube de networking, um dos caras que acreditou, né, quando a gente trouxe essa proposta para cá, né, e fico feliz demais de a gente estar aqui agora. O empreendedor está perto de completar 1 ano, né, e a gente tá com o Augusto aqui para conversar um pouco sobre essa trajetória e a trajetória dele. Augusto, eu quero pra gente começar aqui, quero ir lá pro começo da tua história, cara, e falar um pouco sobre como foi. Você nasceu em Monteiro, né? Cidade aqui no interior da Paraíba, né? Você perdeu seus pais muito cedo, né? E você teve que se mover ali para dar conta do sustento da casa, da vida, assim, muito cedo também. Como é que isso te impactou, cara? Assim, como é que isso influenciou aí a tua vida, a tua carreira, né? Olha, foi um começo bem difícil, né? Eu tenho ali muito jovem, aos 12 anos, meus 12 anos, minha mãe faleceu. Ela tinha 36 anos, ela era comerciante na cidade de Monteiro, Paraíba. E a gente tinha uma vida bem tranquila até esse fato acontecer. Meu pai era separado da minha família já há um bom tempo, não conhecia. E foi uma época bem difícil. Com o falecimento dela, a gente teve que tocar. Eu tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha. E a gente teve que tocar o nosso comércio sem saber de muita coisa, só aprendendo ali no dia a dia e lidando com o financeiro, comercial e vendendo ali as coisas para poder se manter. Foi bem complicado. Eu vou já furar a nossa pauta aqui com uma pergunta, mas eu não podia deixar de trazer essa questão aqui. Porque, apesar de todas as dificuldades, tanto você quanto sua irmã, né, vocês se dividiram ali, foram cuidar do comércio, ter aquela coisa, mas vocês conseguiram estudar, ir para a faculdade, se desenvolver ali, né? Imagino que essa tenha sido um desafio duplo, né? Como foi para vocês assim ter que conciliar essa formação que deu base para vocês chegarem aqui onde estão hoje, né? E ao mesmo tempo cuidar ali de se sustentar, né, cara? Olha, o comércio foi bem complicado porque assim, a gente tinha que estudar. Eu estava 7ª série, 8ª série. E eu tinha que lidar ali de manhã ir para a escola, enquanto minha irmã ficava no comércio, e à tarde eu ia para o comércio, ficava até à noite. Às vezes a gente comprava muitos materiais para a loja à noite, porque não tinha tempo para sair para comprar os insumos. Foi bem complicado. Mas mesmo assim a gente conseguiu, a gente se desfez da loja, se mudou de Monteiro, foi para Campina Grande. A gente queria estudar, ter uma escola melhor, ter um ensino melhor. Campina Grande é uma cidade maior, para quem não conhece. É uma cidade maior aqui na Paraíba. E é um polo, né, de tecnologia também, isso eu vou falar mais na frente. Mas assim, a gente acabou que os dois queriam fazer faculdade e não eram as faculdades mais próximas que tinham ali. Então, minha irmã queria sempre... ela era técnica de enfermagem, ela se formou em técnica de enfermagem e depois virou médica veterinária, ali morando em Campina Grande. E eu sempre tive um sonho, porque já mexia muito com comércio ali, eu queria ser empreendedor, né? Faz jus ao nome, queria ser empreendedor e queria ter uma empresa, alguma coisa que me fizesse o sustento, igual minha mãe foi, que me espelhou muito. Quando eu estava no ensino médio, finalzinho do ensino médio, eu estava para prestar vestibular, né? Toda a minha família queria que eu fizesse engenharia civil. Gostava muito de cálculos, mas eu queria ter uma administração assim do meu lado e queria ser engenheiro também, gostava muito de cálculo, então eu me formei em engenharia de produção. Busquei a faculdade, estudei, fiz todos os cursos lá. E dentro da faculdade eu já estava envolvido com vários projetos, com outras faculdades de fora do Brasil, já visitava outras faculdades, já estava junto com
o mercado estudantil de engenharia de produção, estava junto com os simpósios, os eventos, e estava todo orquestrado para ser um grande engenheiro de produção e trabalhar em empresas grandes. Foi aí que eu entrei na Copabras, a empresa de copos descartáveis, e eu fui analista de planejamento por 2 anos lá. Trabalhava um pouquinho com melhoria e tal, só que não estava feliz. Eu estava querendo ter meu negócio, eu queria empreender, queria montar alguma coisa. Foi daí que eu conheci 2 sócios, 2 amigos que se tornaram sócios lá de Santa Catarina. Eles vieram morar aqui em João Pessoa, não queriam voltar para a cidade deles, porque aqui era... Isso tem acontecido bastante, né? Aqui é maravilhoso, né? Então, eles não queriam voltar e queriam colocar algum negócio aqui. A gente pesquisou, fez um estudo de mercado e tudo. Por lá, né, Santa Catarina tem um viés muito forte para cervejarias e etc. Ter algumas especiarias ali de cervejas diferentes, artesanais e etc. A gente decidiu implantar a primeira cervejaria artesanal em João Pessoa. A gente lançou a Estezone. Foram 2 anos de projetos aí para a implantação, desde a criação, desde a construção da indústria completa, de certificação no Ministério da Agricultura, toda a estruturação comercial de venda, contabilidade, financeiro e comercial e etc. Foi um ponto muito bom, um passo muito importante para a minha jornada. Imagino que tenha sido uma escola de vida real ali, né? Assim, porque eu sei que você teve ali a experiência com o comércio da família lá atrás, mas você pegou um negócio que estava montado e você pegou meio no supetão ali, né? Você, como você falou, vocês acabaram tendo que se desfazer para seguir a vida e estudar e outra coisa. Aí me conta assim, como é que foi essa tua experiência com a cervejaria, né? E de que maneira essa tua formação em engenharia de produção também contribuiu para essa e outras iniciativas aí, né? Olha, a engenharia de produção a gente fala que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de engenharia, de cálculo, de comércio, de RH, tem todos, é quase que uma administração completa para negócios. Então a gente sai com uma visão muito ampla de vários contextos ali no dia a dia de uma empresa, de uma indústria. E ela foi, assim, o principal ponto que me fez ter coragem de empreender, né? Quando minha mãe faleceu, a gente acabou que recebeu um seguro e tal, eu fiquei com valores de investimento, investi em imóveis. Na época eu fiquei com valor de investimento, então a gente juntou os 3 sócios, cada um deu uma parte, a gente estruturou toda a indústria e foi meio que aprendendo na marra ali no dia a dia, aprendendo sobre estilos, sobre produção da cerveja em si, sobre a venda, comércios, estrutura. A gente começou do zero desde a criação do nome da marca, de fazer brainstorming para encontrar ali um nome legal. E cervejaria Estezone significa primeiro sol em alemão, voltado aqui para João Pessoa, que é a terra do primeiro sol, né? E a gente fez toda essa estrutura, todo o crescimento ali, foi um arco importante ali na minha vida. Show. E aí, me conta como é que se deu aí esse movimento da cervejaria para I Love User e os outros projetos aí. Você toca também a Clean 4 Patas lá com a sua irmã. Como é que se deu esse movimento aí? Que eu sei que a gente vai falar mais aí sobre a I Love User, que eu sei que como o próprio nome diz aí, é uma paixão sua, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas me conta aí como se deu essa transição de um negócio para o outro aí. A gente fala que marinheiro, né, de primeira viagem sempre acontece alguns problemas, né? Então, assim, nem só foi flores na cervejaria Estezone. Então, a gente fez um investimento, fez uma estrutura, começou a vender, já estava com PDVs, com estrutura e veio a pandemia. A pandemia a gente teve que fechar nossos estabelecimentos e tudo. Alguns pontos de venda, as pessoas não queriam comprar, a gente teve que voltar para o comércio eletrônico e venda online, etc., para os outros estados, etc. Mas mesmo assim a gente não conseguiu. Naquele momento ali, vocês estavam com quanto tempo de negócio? Eu estava com 1 ano e meio, mais ou menos. Construindo marca ainda, né? Construindo marca e fechar assim, as portas do dia para a noite. E com produção, né? A gente estava com um estoque gigantesco ali de venda e teve que fechar tudo. Teve alguns problemas também financeiros, por questões de investimento, né? Chegou numa etapa que eu não consegui investir mais, e meus sócios continuaram investindo.
Então, assim, teve algumas coisas que me fizeram ter que sair da cervejaria. E daí eu fui para o mercado de trabalho. Eu procurei mercado de trabalho, procurei entrar na indústria novamente, voltar para aprender mais. Eu achava que tinha sido um erro, uma falta de experiência, alguma coisa assim. Fui para o mercado de trabalho, não encontrei. Quando eu me candidatava, as pessoas só recebiam não, não, não. Até que eu vendi minha parte da cervejaria, eu vendi ela parcelada em 36 vezes. E aí não tinha como investir ou fazer outro negócio. Daí eu fui, juntei, minha irmã estava também numa época aqui em João Pessoa, já morávamos na mesma cidade, ela morou lá em Areia também, em outra cidade, já morávamos em João Pessoa juntos, e ela queria sempre montar uma clínica veterinária, ela já atendia, trabalhava em alguns pontos aqui comerciais da região, já tinha uma clientela boa, só que a gente queria montar uma clínica veterinária e a gente não tinha dinheiro para nada. Eu tinha só o que me mantia com a venda da cervejaria. E daí a gente foi começando do zero. Eu tinha, acho que uma parcela simbólica ali, foi quase que o aluguel do novo local que a gente implantou. E foi só direto aí a gente construindo com investimento de banco, com os clientes que foram chegando, uma aplicação bem bootstrap, né, que chama hoje em dia, para empresas de tecnologias, foi só dessa maneira. Vamos falar agora um pouco mais sobre a I Love User, cara. Como é que nasceu, né? Assim, a gente falou aqui da sua mudança ali pro negócio com a sua irmã, né? E você já me contou que tem uma presença ainda muito forte lá dentro, né? O negócio se consolidou. Então, com quantos anos já ali a Quatro Patas? 6 anos a Quatro Patas. 6 anos. Então, assim, ela já cruzou o Cabo da Boa Esperança, né? Assim, na média das empresas brasileiras. É uma empresa que a gente já pode dizer que ela se consolidou, né? Mas você tem uma paixão, você tem um objetivo aí com a I Love User, né? Eu sei que você tem, inclusive, gerado negócios aqui com outros membros aqui dentro do nosso clube. E aí vamos falar um pouco sobre isso. O que é a I Love User, como é que nasceu, de onde veio essa ideia? Conta pra mim aí. Olha, a I Love User nasceu... A gente chegou num faturamento até bem estruturado na clínica, né? A gente começou, depois que passou essa turbulência, a gente montou ali toda a estrutura e ela estava bem consolidada no mercado. Os clientes já estavam vindo por dia a dia, indicação, né? Por conhecimento da marca, estratégias que a gente tinha feito, então sempre estava vindo e estava batendo aquele ticket médio ali todo mês de faturamento. Então estava bem consolidada a estrutura. Só que eu não estava feliz, eu ainda queria aprender mais, eu queria entender, teve booms aí gigantescos dessas unicórnios aí que viraram Nubank, Airbnb, várias outras empresas aí. E eu queria entender como é que essas empresas faturavam tanto com a quantidade de pessoas menores e tal, que conseguiam vender, romper as barreiras territoriais. Até então na clínica eu só atendia para João Pessoa, algumas outras cidades como Campina, que vinham até mim. E eu queria estar nesse digital, eu queria entender como eu conseguia vender daqui para outro país ou qualquer outro local que eu tivesse clientes. E daí nasceu a vontade de ir para a tecnologia, entender tecnologia. Então eu fiz a venda da clínica, mas me tornei um pouco que conselheiro, fiquei lá administrando algumas partes financeiras e comerciais da clínica. Vendi minha parte e investi tudo em treinamentos de tecnologia. Uhum. Mas sua irmã continua com a clínica e você continua ali ainda dando um suporte, não é isso que você falou? Dando suporte, só olhando ali para consultivo para que as coisas não aconteçam nenhum problema. Legal. E essa paixão por startups, né, por negócios aí bilionários, aí me fez, e até pelo um trabalho remoto, né, entender ali no dia a dia como eu conseguia trabalhar daqui, ter clientes fora e conseguir conhecer novas pessoas e fazer meu network. A I Love User nasceu disso. No começo, eu tratava muito do marketing da Clínica Quatro Patas, que foi meu case de sucesso. Então, da Clínica Quatro Patas já vieram algumas indicações, a gente fez um braço de marketing voltado ali para design de sites, de vendas online, vendas
com influência e etc. A gente juntou isso aí e conseguiu ter uma carteira de clientes até muito boa. E continua ali no marketing. Com estudos, com algumas aplicações em tecnologia, a gente viu uma oportunidade de crescer nessa área com empresas de tecnologia. Então, a gente já pegou o cliente para implantação de Pix. Não sei se vocês sabem, mas o Pix ele é controlado pelo Bacen. O Bacen tem milhões de regras e impeditivos e segurança para que a implantação do Pix seja uma coisa bem fluida e que não tenha nenhum problema com os usuários. Então a gente já estruturou toda a implantação de Pix, já trabalhou junto com Itaú, com o Banco do Brasil, Bradesco, então toda a implantação completa de usabilidade e telas e desenvolvimento dessas funcionalidades. De um tempo para cá a gente também conseguiu empresas de agronegócio, são de tecnologias, são algumas empresas de tecnologia para agronegócio. Elas implantam inteligência artificial, implantam blockchain, algumas aplicações de tecnologia na cadeia de agronegócio. E eles conseguem implantar, visualizar alguns problemas na cadeia produtiva de carne, boi, frango e etc. E eles conseguem trazer uma estruturação completa de dashboard e análise em tempo real para que os fornecedores, os stakeholders ali tenham todo um acompanhamento. A gente faz parte também desses projetos, a gente já construiu projetos para o mercado halelo, é um mercado islâmico, que tem suas burocracias para documentação na produção da carne bovina. Sim. E são esses alguns nossos cases. Hoje em dia a gente está crescendo muito também, a gente está com alguns colaboradores e está montando espaço aqui em João Pessoa, está estruturando todo completo. Pô, legal. Eu gosto muito de ouvir isso agora, que a gente tá junto aqui há um ano, a gente sentou aqui numa outra parte do nosso estúdio aqui um ano atrás, né? E a gente tava falando sobre uma parte de estruturação do negócio, né? Eu fico feliz demais de ouvir que nessa jornada de um ano aí, vocês fizeram movimentos de crescimento relevantes aí, né? Assim, e eu entendi que vocês fizeram um direcionamento maior de foco para a parte de tecnologia também, né? Que era uma pergunta que eu queria te trazer aqui também, né? Que quando a gente conversou lá atrás, vocês tinham ainda o braço de marketing de vocês ainda tinha um peso muito grande, que eu acho que vocês mantêm ainda, né? Mas o mercado, nesse último ano, se transformou bastante, principalmente com a inteligência artificial, né? E acho que isso trouxe muitos desafios para vocês também, né? Como é que você tem lidado, encarado isso aí? Olha, a gente teve que investir muito, né? Treinamento aqui para os colaboradores, entender ali que a inteligência artificial veio para ficar e que a gente vai usar ela como uma ferramenta para acelerar nossos processos e ter mais resultados em pouco tempo. Foi uma transição bem complicada. A gente tem que entender que a IA ela vem para ficar, mas ela também ainda é obscuro o que ela pode fazer, o que não pode fazer. A gente traz cases que a gente conseguiu fazer um planejamento de entrega aqui para a empresa de agroindústria em uma semana a gente entregar uma funcionalidade e ela está no mercado e vender a ele muito para os clientes. Então, isso é importantíssimo a gente saber que acontece isso e que tem muitos cases no mercado. Mas é um desafio ainda, a gente ainda está aprendendo a lidar com ela e a cada dia surge uma nova IA, uma nova funcionalidade, uma nova maneira de conseguir esses resultados e a gente está cada dia ali só se estruturando e crescendo. Com relação ao nosso ano, né? É claro, eu sentei aqui com vocês, disse que meu investimento com vocês seria todo estruturado ali e queria fazer parte do negócio, ter meu ROI também com relação ao investimento no treinamento, na empresa de network. E eu já consegui meu resultado, já foram muitos contatos que eu já tive lá, agora também estou com o Leandro Ladeira procurando ali algumas coisas da empresa dele, já está fechando algumas coisas com eles. Pô, legal. Bom demais ouvir isso, cara. A gente tá junto aqui, vendo esse crescimento, eu acho que é uma das coisas que mais nos gratificam aqui, cara. Porque a gente vê, né, a transformação e a evolução acontecendo na vida real. Para quem não acompanha, não viu outros episódios, enfim,
aqui no Empreendedores, a gente tem um papel de estar atuando de forma muito direta na construção desses matches entre os membros, né? Então, aqui o Augusto é um exemplo disso. Em alguns momentos ali, pô, Augusto, fala com o fulano aqui, que o fulano está precisando disso, que você resolve. E ali a gente vai fazendo. Né? A gente mesmo, inclusive, já foi cliente de vocês aqui também em alguns projetos. A gente já trabalhou com o Augusto em alguns projetos também aqui no nosso braço da educação. E é isso, cara. Voltando ali para aquele assunto que a gente entrou ali naquele lance de IA, eu queria fazer um comentário também sobre a importância desse movimento que vocês têm feito, né? Porque essa eclosão da inteligência artificial generativa acessível para todo mundo, às vezes traz muito a ideia de que, pô, vou usar IA e vou resolver tudo aqui, mas muitas vezes há protocolos, há coisas ali por trás que você tem que ter um cuidado, né? Recentemente a gente até deu essa matéria, né, de um risco que as empresas estavam ali tratando com muito cuidado, que era os colaboradores compartilhando com a inteligência artificial dados sigilosos, privados. Você trouxe aqui o exemplo de que vocês trabalham com implementação de Pix, com os grandes bancos, tudo mais. Para quem não está vendo o background dessa coisa, às vezes acha que vou pegar uma IA dessas que desenvolve projeto, vou ali fazer. Mas quando você está lidando com uma coisa dessa que tem um nível crítico de segurança, não é simplesmente botar uma IA para fazer, ela vai fazer o trabalho sozinho, né? Também tem alguns outros casos também que é LGPD, né, e tal, a gente sair lançando dados sigilosos ali na inteligência artificial, a gente já barrado, a gente não consegue fazer isso, tem que fazer dados fictícios e etc. para entender e colocar na inteligência artificial. A gente faz muito protótipo, né, com isso, a gente lança ali algumas telas, algumas coisas para ver se aquilo é viável e fazer testes de usabilidade com usuários. Mas botar ele para a inteligência artificial para fazer meu trabalho não é assim que acontece, é bem mais complicado do que parece. Legal. Agora eu vou dar um passo atrás aqui para a gente trazer um novo assunto, mas passando por alguns temas que a gente já conversou aqui. A sua jornada empreendedora, ela sempre foi, até a I Love User, foi uma jornada muito compartilhada. Você foi sócio dos seus amigos na cervejaria, sócio da sua irmã. E sociedade é um negócio desafiador, ao mesmo tempo também que ele é educativo, né? Ele ensina muitas coisas. Para você, assim, como é que foi ter essas experiências de ser sócio, assim, de trabalhar compartilhando a liderança, tomada de decisão? É desafiador, né? Assim. Olha, eu já tive três, né? Uma sozinho, que é a I Love User, uma com minha irmã e eu com outros sócios que eu conheci. Olha, eu acho que existem momentos, e o momento da cervejaria Estezone foi um momento que eu sozinho sei que eu não conseguiria. E eu nem pensaria num negócio como esse. Então, teve que juntar, conhecer pessoas e trazer ideias de outros estados, até de outras vivências, para a gente crescer e a gente criar aquilo junto. Então, foi especial, foi muito bom ter essa sociedade. Meus sócios eram muito mais que amigos. A gente passava, acho que todos os dias juntos, trabalhava juntos. E as noites pensando, planejando, era tudo maravilhoso. Mas assim, depois de um certo tempo que você envolve dinheiro, envolve investimentos, envolve famílias e etc., o que está já crescendo, a gente precisa ter um grande divisor de águas ali, dividir exatamente o que é negócio, o que é, às vezes, amizade e o cotidiano. Esse foi o desafio principal, né? A gente fazer toda essa divisão. Já com minha irmã, era bem mais tranquilo, uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que a gente sabia que tinha toda a confiança do mundo. Acho que a sociedade está muito voltada para a confiança. Você entender ali que aquela pessoa vai estar nos seus momentos difíceis e você vai ter que conversar e ter conversas bem difíceis também no dia a dia. E isso foi primordial também. Não pensaria em nenhum momento montar uma clínica veterinária, não pensaria que entraria tão a fundo. Eu gosto, amo pets, mas ver ali animais sendo cirurgiados, abertos e tudo ali, estruturas ali no dia a dia, que aquilo me faria pensar duas vezes se fosse sozinho. Mas foi perfeito também, e lidar com isso também é bem complicado.
a gente investiu um bom dinheiro, a gente tinha que conversar muito sobre financeiro e até pessoal, às vezes, para manter a empresa de pé também, pagando seus prolabores, etc. Esse foi bem dificultoso. Já sozinho, as coisas andam no meio que a gente chega a tomar as próprias decisões, a seguir nos nossos caminhos. Mas é bem solitário. É isso, né? Tem seus prós e contras, né? Assim, você falou que no teu caso específico, a sociedade com um familiar, no caso com a irmã, é uma sociedade que fluiu perfeitamente bem. Muito provavelmente pela relação que vocês têm, que é uma relação boa. Mas nem sempre a sociedade com o familiar também vai bem, fácil, né? Eu acho que você trouxe um ponto-chave aí, que é essa construção da relação e da confiança, né? E aí, independente de com quem seja, mas sendo uma relação que se baseou bem ali nessa afinidade e na complementariedade. Acho que é outro fator que você trouxe, assim, né? A gente sempre escutou muito uma coisa que eu acho que ela faz muito sentido, é que sociedade ela precisa ser complementar. Se vocês dois têm as mesmas competências e as mesmas dificuldades, vão ficar ali no 0 a 0 e às vezes vão gerar atrito, né? Foi importante porque, assim, eu venho da engenharia de produção, então eu entendia mais sobre negócio, sobre administração, sobre financeiro, comercial, marketing, etc. E minha irmã entendia sobre a veterinária ali do dia a dia, a atender um animal, atender um pet, atender lidar com um cliente ali, fazer cirurgias, entender sobre as drogas, as aplicações, os medicamentos. Então juntou muito, casou muito bem. Eu no financeiro, no administrativo, ela na parte de veterinária em si. Cresceu tanto que a gente chegou a atrapalhar um pouco a área do outro, querendo aprender, querendo entender. Eu estava ali já aprendendo, lidando com o cliente, às vezes num caso de falecimento, ter que chorar ali junto com o cliente, entender, explicar o que aconteceu, o que a gente fez de tudo possível, até ela chegar no financeiro também, entender, olha como é que tem um fluxo de caixa, isso aqui é um DRE, isso aqui é alguma coisa de venda, estruturação de venda, um script, para você conseguir fechar fazer com que os clientes aceitem ali aquele tratamento e que faça pelo seu pet. Então, assim, foi complementar mesmo, foi uma coisa que fez dar certo e que hoje dá bem certo porque ela toca muito a veterinária, mas ela sabe muito do administrativo. Então, tudo exatamente que eu pergunto, tudo ela sabe os indicadores, sabe todos os planos, os planejamentos que a gente tem para crescimento da empresa. Essa é uma troca importante, né? Eu acho que essa facilidade de se abrir com o outro ali, a gente ter essa troca é fundamental. Aqui nós somos 4 sócios também, né? Assim, a gente tem a Stoic, que é a holding que controla administradores, empreendedores, Café com ADM, e assim, é uma sociedade muito feliz, né? Assim, ela foi uma empresa fundada pelo Leandro e pela Ana Vita, né? E depois eles concederam aí sociedade para mim e para o Diogo, que a gente está no board ali já há uns 15 anos, mais ou menos, né? E é bem isso, assim, a gente tem aqui muito essa percepção de que a gente se complementa, né? E que principalmente a gente tem abertura e franqueza para quando fala, pô, eu acho que isso aqui não é legal, melhor fazer assim, assado, e a confiança, né? E segurança de compartilhar isso um com o outro também, que é muito importante, né? E a gente tem muito, velho, essa clareza assim, de que empreender é um negócio que você nunca vai fazer sozinho 100%, né? Por mais que agora você está na I Love User liderando sozinho, você não está operando sozinho, né? Você está precisando de mais gente ali, vai chegar um momento em que você vai compartilhar essa liderança com mais gente, quando o negócio for crescendo, e enfim, é um processo realmente de troca contínua, né? Eu queria falar aqui agora um pouquinho sobre... Vamos primeiro falar aqui sobre desenvolvimento. Assim, você trabalha numa área, que é a área de tecnologia, que todo santo dia tem uma novidade aí. É uma tecnologia nova, é um processo novo, é uma demanda nova de consumo que você tem que mudar. Você trabalha muito com experiência de usuário também. Como é que vocês mantêm o negócio sempre fresco, né, para estarem acompanhando essas transformações e continuarem ali atentos, capazes de atender essas novas demandas que vão surgindo? Olha, no mercado de tecnologia todo dia tem uma coisa nova, né? Então
o que a gente faz muito? Se preocupa com aprendizado, com entendimento, com estruturação, estudos e mais estudos, e sempre investindo nesse lado de treinamentos para que a gente esteja atualizado. Quando a gente pega um cliente novo, geralmente a gente aprende muito com ele e ele aprende muito com a gente. Então é muito complementar também, tanto quanto com a sociedade, né? O que eu quero também é que a gente seja como um sócio, um braço direito dentro, a Love User seja um braço direito dentro da empresa onde a gente está prestando o serviço. E eu quero muito entender do negócio dele para que cada vez que eu aprenda, que a gente entenda como funciona o negócio dele, a gente gerar mais lucro. Não é porque eu trabalho com a tecnologia e com a experiência do usuário que eu não estou pensando no lucro. Então, eu tenho reuniões com meus clientes que são sobre faturamento, sobre entrega de resultados, sobre número de clientes, sobre indicadores. Então, a gente pensa mais no cliente, no entendimento do cliente em relação ao nosso serviço, do que propriamente na tecnologia. Às vezes a gente vai passar muito tempo desenvolvendo uma tecnologia lá que passa anos e anos, não entrega, acaba furando o caixa do cliente, a gente não entrega nada e demora muitos anos, o cliente vai ficar pé da vida com a gente. Então a gente pensa que construir aquele resultado que melhor gere, que gere valor mais rápido para aquela solução, para que o cliente tenha seu faturamento, seus bônus com relação ao investimento. Então, a nossa estrutura é mais enxuta, é mais pensando nisso, trazendo a ideia de valor agregado do nosso serviço para que o cliente tenha seu bônus. Legal. E você falou um ponto importante lá atrás, a questão da agilidade, né? Quando a gente está falando de entrega de tecnologia, ter um processo interno que entregue rápido os projetos, mas com segurança e tudo validado, isso é fundamental, né? Olha, eu já participei de projetos que demoraram um ano e meio, e assim, pouca entrega foi feita, funcionalidades. Isso depende não só da gente, tá? Depende do cliente, também da estrutura, do dia a dia, do que ele quer como entrega. A gente aconselha, a gente fala a respeito de resultados e etc. Mas às vezes o cliente nem pensa nisso. Ele quer construir a própria NASA dentro de casa e quer vender para milhões. A gente sabe que isso tem que ser quebrado, tem que ser entregas pequenas, que gerem valor e que vá dando resultado ali no dia a dia, para poder se construir uma coisa muito grande. Eu acho que é importantíssimo hoje a gente ter o time, né? A gente tem que fazer a entrega que seja rápida, que seja excelente para o usuário, que traga retorno e que todos os usuários consigam gostar, amar, né? A Love User é mais isso, amar aquela funcionalidade que foi sendo entregue. Ô Augusto, e tu tocou num ponto agora que também é importante, cara. Quando você vai fazer uma entrega, às vezes vocês têm uma visão ali de como aquilo vai funcionar, porque vocês têm a análise da usabilidade e tudo mais, mas às vezes o cliente ele vem com uma ideia na cabeça, né? E que talvez essa ideia não vá ser a melhor solução ali. Como é que vocês trabalham assim? Não é só tecnologia, então, assim, tem um trabalho consultivo, né? E que tem que ir para além aí. Como é que vocês lidam nessas situações? Cara, eu sou pago para questionar, né? A ideia vem. A gente sabe que às vezes um empreendedor ele está tomando banho ali, vem uma ideia milaborante que quer ganhar ali inúmeros reais com aquilo, ganhar dinheiro e aquilo vai dar tudo certo. Então a gente vai mais o pé no chão. A gente vai entendendo, vai questionando, vai pesquisando, vai entendendo o público, é ICP na veia, é procurar se o público ideal, entender se ele está afim de alguma funcionalidade parecida como essa, de uma entrega de tecnologia parecida. É mais entender se aquilo é viável. Então, a gente vem muito assim, eu quero produzir isso, e a gente no final entrega isso aqui e gera valor, uma parte daquilo, ou completamente diferente. Já peguei projetos de a gente começar a fazer uma estruturação de um novo meio de pagamento e terminar numa integração com o RP de um usuário que era o maior de todos do tempo, entendeu? Do nossos clientes, do cliente do meu usuário, que era B2B. Então a gente
acaba que investiga, a gente descobre, né? Por isso que eu uso muito a palavra discovery no dia a dia. A gente descobre se aquilo é funcional ou não e tem que entregar valor. É teste, né? Assim, tem que experimentar. Tem que experimentar pequeno e com pouco recurso. Sim. A gente também evita, né, de fazer experimentos gigantescos, como pesquisas gigantescas que às vezes trazem muitos insights, mas não é aquilo que a gente quer. Uhum. O Augusto, e aí agora a gente está aí num momento que eu entendo que a I Love User ela está agora passando para uma fase de ganhar escala e de tracionar, né? Você teve um momento de encontrar o caminho, né? Aí eu queria falar agora sobre o futuro, cara. Assim, a gente vai ter que fazer agora o terceiro encontro para você me dizer depois ali, pô, e agora a gente chegou aqui nesse ponto. Lá atrás, um ano atrás, quando a gente conversou, você me falou, estamos fazendo isso, chegamos aqui. E agora, qual é o plano para esse próximo ciclo? O mercado agora tá difícil, né, cara? Tá todo mundo voltando, não tem mais aquele negócio de remoto, híbrido ou presencial. Então, assim, a estrutura hoje agora é investir num local, uma estrutura para receber novos colaboradores, estar junto, conectá-los novamente ali, ter o dia a dia num híbrido ou um presencial. E novos clientes, cara. Eu estou pensando muito numa estrutura de nichar muito. Às vezes pegar um cliente que trabalha com transferências bancárias, uma fintech, e trabalhar com uma empresa de agroindústria ou alguma outra coisa, uma empresa de produção de músicas também, que a gente já teve, não me faz ser expert naquela área. Então, estou estruturando uma forma de nichar ali no dia a dia, trazer mais clientes daquele que eu possa atender concorrentes, não tenha nenhuma proibição, mas que eu possa atender e possa me especializar mais nesse mercado, né? Acho que aconteceu isso na medicina, aconteceu isso no direito, aconteceu isso na engenharia de produção. Muitas pessoas se formam e se viram especialistas em determinada coisa. Acho que o mercado de marketing digital está entrando nesse viés agora, está começando a ser ultra nichado e as pessoas estão vendo que esse é o grande pote de ouro que tem lá no final. Legal, isso ajuda também a tornar mais efetiva ali aquela solução que vocês têm, porque vocês estão sempre ali olhando para aquele mesmo caminho, né? Então encontrar ali as alternativas, desenvolver melhor, ali, acho que faz todo sentido. Aprender sobre um negócio específico e lidar ali todo dia com aquilo, a gente vai crescendo, vai criando uma bola de neve, chega um momento que a gente já tem um nível de expertise tão grande que no mercado já é bem conhecido, já bem estruturado. E vocês hoje atendem não só empresas da região, você falou, foi legal, você falou, eu comecei com um negócio que era local, mas eu queria expandir as fronteiras, então já passou o Brasil todo. Vocês já atendem fora do Brasil, tem planos de internacionalizar, ou isso é um jogo já mais diferente, como é que é isso aí? Aí já é mais diferente, aí eu tenho que especializar principalmente no inglês, né, lidar ali com uma conversa com outras pessoas de outros países. Mas, assim, um braço está sendo criado, já tem uma pessoa estruturando ali um comercial para trazer algumas ideias ali do que é preciso, de estruturação, de buscar novos clientes. A gente já tem uma pessoa que já está avisando isso aí mais para frente. A gente quer primeiro se tornar um pouco mais conhecido aqui no Brasil, né? Ter clientes de grande porte. Também nosso foco é clientes de grande porte, não com um valor agregado um pouco maior, que traz grandes resultados, e ser conhecido aqui no Brasil. E depois a gente pensa mais nessa criação de parcerias em outros países. Maravilha. Já vou te deixar até, inclusive, uma sugestão aqui aberta publicamente, depois a gente conversa mais sobre o assunto. Mas o caminho de internacionalizar, começando por outros países de língua portuguesa, pode ser algo que faça sentido para você. No próprio clube, a gente tem visto alguns movimentos nesse sentido. Alguns membros, a gente está recebendo agora membros de Portugal, né? De Angola, né? Que é um país que às vezes aqui a gente não... É triste isso assim, mas a gente não conhece muito a cultura de outros países que falam o mesmo idioma que a gente, né? E em Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde são economias que
tem se desenvolvido e trazido oportunidades também, né? Então a gente tem ajudado a estreitar um pouco esses laços, conectar com empresários desses outros lugares, e a língua facilita muito, né? Porque a gente tem ali essa facilidade de comunicação. É claro que tem outras barreiras, questões, né, de acordos comerciais entre os países, a diferença de moeda, enfim, meios de pagamento, processamento, né? A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, por exemplo, para receber pagamentos de Angola ou Moçambique, né? Que a bancarização ainda é mais incipiente, não tão boa quanto a nossa. Mas são barreiras que aos poucos elas vão caindo, né? Esses países vão se modernizando, e tentar se posicionar ali primeiro, acho que pode fazer sentido, porque na hora que o ecossistema lá, né, ele tiver mais maduro, você vai estar lá, né? Então fica a dica aí. Importantíssimo, eu não tinha nem pensado nesses países, mas já vou pensar nisso, já vou criar alguma coisa já voltada para isso. Show de bola, cara. E vamos lá, a gente está falando aqui de planos de negócio, e agora eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista pessoal. Assim, as coisas, eu sei que elas não se dissociam muito. Você, como empreendedor, imagino que estando com a I Love Wheels, ela estando num ponto de pegar atração, vai exigir muito de você, pessoa física ali, olhando muito para ela. Mas você já olha para outros horizontes, tem planos para fazer outras coisas, ou o foco aqui é de olhar para a I Love Wheels e desenvolver ali plenamente? Olha, na pessoa física, né, eu sempre acho que o negócio, né, a empresa ela vem para crescer o nosso CPF. Então, na pessoa física eu já tenho alguns modelos de investimentos também. A gente investe muito lá em Bananeiras, uma cidade conhecida aqui na Paraíba, por ser fria, ser diferente do clima aqui da região. A gente investe em condomínios lá, eu tenho meu sogro e minha sogra também investem. Então a gente constrói isso mais para aluguel de temporada, para venda e etc. Então já quero crescer também meu CPF em relação a isso. E assim, quero também poder viajar, poder conhecer vários locais, poder levar um pouco do meu aprendizado para outras pessoas e trazer também de fora. Esse é um investimento que eu pretendo estar. Legal, foi bom você ter trazido esse ponto. A gente está aqui em João Pessoa, né? Embora boa parte ali dos nossos membros, assim, a maior parte está em São Paulo, em Minas Gerais, mas a gente tem um clube nacional, a gente tem gente de todo o Brasil, de Brasília, da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente está presente em todos os lugares aí, mas a gente tem uma maioria ali concentrada, ainda maior parte em São Paulo e Minas Gerais. Mas a gente tem feito um esforço assim, de trazer muita coisa aqui para João Pessoa e aqui para Paraíba, porque é um estado que tem crescido bastante, né? João Pessoa está, né, no holofote no país, agora todo mundo quer vir para João Pessoa. As empresas estão se desenvolvendo muito, vindo para cá, trazendo oportunidades, e aí já irradia, assim, que não é só João Pessoa. Você falou Bananeiras, mas a gente tem Campina Grande, que é um polo muito importante, né? E aqui é um ecossistema de negócio muito promissor também, né? Então, acho que tem um diferencial aqui de a gente ter boas universidades, a gente ter um bom relacionamento com o mercado, né? E eu acho que trazer oportunidades para cá é importante. Então você que está aí, que tem uma grande empresa, tem uma empresa de tecnologia, vindo para cá, você sabe que já tem um parceiro bom aqui para trabalhar junto, tá? E você falou, né, que está nesse movimento de botar o pé no chão e ir para o presencial, né? Era um negócio que trabalhou remoto bastante, né? É um movimento que todo mundo está fazendo, né? Como é que está sendo para vocês aí agora? A ideia é botar todo mundo junto de novo, construir cultura, como é que é? Exatamente, a ideia é essa, botar todo mundo junto de novo, ter a estrutura toda completa para receber pessoas, né? Lidar com pessoas, trabalho presencial, todo equipamento, tudo. A gente está fazendo os investimentos, entendendo ali a necessidade, escolhendo ponto e etc. Mas assim, vai ser um divisor que a gente quer para um prazo curto. Eu acho que vai ser mais dificultoso contratar pessoas que querem esse modelo do que fazer a estruturação em si. Eu acho que é mais fácil isso. A estruturação acho que vai precisar de um bom investimento. A gente está procurando algumas coisas ali, alguns bancos, alguns investimentos de fora para fazer toda a estruturação. Mas tudo em mente já é bem planejado também, a gente quer seguir dessa maneira. Legal. Pessoal, eu conversei aqui com Augusto Brito,
É uma honra ter esse empreendedor aqui com a gente, um cara fantástico, tem uma história muito inspiradora. Augusto, só tenho aqui a te agradecer. Eu queria que você falasse aqui suas últimas palavras aqui, se despedisse do pessoal, né? E deixa a tua mensagem aqui. Pessoal, muito obrigado, Simão, muito obrigado, Leandro, né? Vocês são as pessoas exemplares aí, estão crescendo aí, construindo uma grande comunidade de network, acho que é a melhor do Brasil. Eu já tenho ROI positivo com vocês, então tá bem. Isso aqui é depoimento, tá, pessoal? tá bem tranquilo para mim. Eu quero agradecer a vocês, eu quero que, claro, vocês do Empreendedores, pessoas que estão querendo entrar no Empreendedores, estou disponível, gosto muito de trocar ideias, de crescer junto, fazer negócios. Acho que é importante isso e a gente vai crescer sempre dessa maneira. Muito obrigado, pessoal, e estou aqui com o que precisarem. Maravilha, obrigado, pessoal. Obrigado, Augusto. Até a próxima, pessoal.